Esse vídeo tem conceito, mas não tem nome. Esse vídeo a gente queria fazer pra começar a desmistificar... Esse pode ser o nome do vídeo. Desmistificar a esquerda e a direita. A primeira coisa que eu queria dizer é que tem esquerda e direita sim. A gente quer falar um pouco sobre conceitos do que é direita e do que é esquerda, relativizar e dialetizar, digamos assim, né? Eu acho que a gente chegou num ponto da situação do país em que... A que ponto chegamos? A que ponto? Chegou num ponto em que eu acho muito importante a gente construir uma base comum de luta. Sim. Porque essa polarização, que não é bem de esquerda e direita, é uma polarização que a gente está considerando improdutiva, né? Não, ela está assim, tá bloqueando o diálogo completamente. A gente está num momento histórico em que é muito importante que a gente construa essa base comum para que se discuta posteriormente quais os caminhos para se chegar a um lugar que seja uma sociedade mais justa. Então eu acho que se a gente organizar direitinho, vai ver que a gente tem muito mais bases comuns e muito mais proximidades de pensamento do que distâncias. Esse vídeo pode ser... Ele não é um vídeo isentão, tá? Não é um vídeo isentão, nem um pouco. Assim, eu sou declaradamente de esquerda. Mas a gente tem que dialogar. E a gente já falou no outro vídeo, eu já dei o braço a torcer, e eu confesso que eu não acho que o pobre de direita, acho que ele tem um lugar histórico também dentro do nosso canal, mas eu não acho que ele é o melhor diálogo. Porque ele é um vídeo agressivo. Porque eu tava com raiva, não quer dizer que eu não tô agora, mas eu estou controlando. Corrupção não faz parte do espectro direita e esquerda. A corrupção não pertence à direita. E a corrupção não pertence à esquerda. A corrupção é um mal estrutural do nosso país. E eu já falei algumas vezes, Tati, a gente podia fazer um vídeo sobre corrupção. É mentira isso que nunca se roubou como antes no PT, entendeu? Ou que não se roubava no PT, ou que o Aécio é o maior ladrão do mundo. Se ele fosse o maior ladrão do mundo, nem no Brasil ele tava, pra começar. Ele tava mais nos Estados Unidos, lá no apartamento do Joesley mesmo. Que também não é o maior ladrão do mundo. A gente não tem nem essa glória. Honestidade não é plataforma política. E as pessoas ainda estão se deixando enganar por esses messiazinhos que dizem: olha, nunca fui citado na Lava Jato, vote em mim. Não ser citado na Lava Jato é o mínimo que você espera de uma pessoa. Independente de esquerda ou direita, a gente tem que ter mecanismos que controlem a corrupção. Quais são eles? Diversas propostas, não é o tema desse vídeo. Não é assim, eu gosto desse partido, esse partido é de direita, então eu sou de direita. A coisa é, na verdade, ao contrário. Eu olho o mundo, eu tenho posições políticas em relação ao mundo, de como eu gostaria que o mundo fosse, do que eu gostaria de transformar, ou do que eu gostaria de manter, ou do que eu gostaria de fazer com o mundo. E aí eu olho os partidos e falo, isso aqui tem uma proposta que é interessante, eu concordo. Esse aqui tem outra proposta. E eu nem preciso sempre votar no mesmo partido, eu posso votar por... entendi, então esse candidato está propondo isso, eu vou votar por causa disso, disso, disso. Vou dizer uma coisa pra vocês, pode ser horrível. Não tem candidato perfeito. Não existe o candidato que você vai votar e vai falar, esse aqui eu voto, boto a minha mão no fogo por ele. Porque isso é o Messias mesmo, é messiânico, não existe. É uma visão infantil e ingênua de política. Então, né? Você falar que foi enganado por um político, você está assumindo seu analfabetismo político, assim. Só o conceito de governabilidade já é um conceito que você vira e fala, caceta. Só existe coligação política, né? É um jogo com regras muito complexas. Né? Esquerda e direita acontece em dois eixos, assim, ó, que se cruza assim, X. Um eixo aqui a gente tem maior ou menor controle do Estado na economia, nesse eixo, que é X em geral, né? Do que eu me lembro do bolado. E no Y, que é esse em pé, a gente tem maior ou menor controle do Estado na vida individual. Nisso você vai se posicionando assim, às vezes você... Nesses quadrantes. Nesses quadrantes, e aí faz você ser de extrema esquerda e libertário em relação aos direitos individuais, de extrema esquerda e muito controlador dos direitos individuais. Tipo Stalin. Tipo Stalin está aí, entendeu? Hitler e Stalin estão no mesmo Y
de controle sobre os direitos individuais. Que a gente costuma chamar de ditadura, para a qual estamos caminhando a passos largos. Existe até um teste que tem na internet, é legal de fazer. Eu e a Tati, nós duas já fizemos algumas vezes, inclusive. Eu estou mais distante da Tati do que a Tati é em relação a amigos dela que são de direita. Só que a gente, em geral, está no mesmo eixo Y, que é nenhum controle sobre a vida privada. Sobre a vida privada, né? Ou, assim, pelo menos controles que sejam controles que garantam o direito a todos. E isso deixa as pessoas muito confusas. Só que esse vídeo a gente quer fazer para te dizer assim, amiguinho, que é liberal no sentido clássico, assim, de Estado não interfira na economia. Nós estamos mais próximos de você do que você está do Bolsonaro. Então a gente tem que ficar pertinho mesmo. A gente tem que conversar para conseguir organizar isso. Se organizar direitinho, a gente muda o Brasil. E acho que a pauta é mais mudar o Brasil mesmo, né? Eu acho muito fundamental e que todos esses acontecimentos recentes estão desvelando o quanto a gente tem esse Estado que não favorece ninguém, a não ser a meia dúzia de banqueiros, de oligarcas, de donos de grandes corporações, de joesleis variados, e de dono de banco, e de grandes investidores, entre aspas, investidores especulativos, né? Então, assim, tanto o cara que acredita na meritocracia, ele acha que ele vai empreender, taranã, esse cara, se precisar de um empréstimo do BNDES para comprar uma máquina a mais para ele não tem. Ele vai pegar o empréstimo com juros mais altos e se ele não pagar, não vai ter perdão. Não tem perdão da dívida dele. Não tem perdão da dívida. Não tem. Se ele estiver devendo imposto, ele perde o crédito. Então, esse sujeito que se diz liberal, né, ele não consegue ampliar o negócio dele com juros amigáveis do jeito que Joesley e companhia ou que os caras do Odebrecht fizeram. Ou seja, você tem um Estado que favorece esse grande capital e arrebenta os pequenos empresários, que são quem gera o maior número de empregos no país, porque não são as grandes empresas. Sim, porque inclusive são os mais numerosos do país, porque quantos Joesley a gente tem? Joesley mesmo, a gente tem ele só. Joesley, o único. E aí, a gente, por exemplo, que não tem esse sonho meritocrata de construir uma empresa, construir um pequeno... A gente também se arrebenta, porque o Estado, em vez de estar investindo seus recursos naqueles que são os menos... Em estrutura e nos menos favorecidos, em educação e saúde, está gastando dinheiro com o grande capital. Cara, você que é liberal, você está perto da gente. A gente está na mesma briga contra esse tipo de promiscuidade. E daí, os caminhos para a gente chegar naquilo que seria o ideal, isso é um debate de ordem econômica. Mas tem que ser um debate, né? Isso que a gente está falando. A gente tem que começar a conversar, tentando arranjar saídas. Se a saída é mais à esquerda, mais à direita, a gente vai ver como é, o que dá certo, o que não dá certo, sem essas... Não, para com isso. A gente tá falando de outra coisa. Porque, de fato, gente, não dá pra dizer que o mundo deu certo em nenhum lugar. O mundo está dando errado. Vamos partir desse pressuposto. Não é possível que você esteja falando que o mundo está dando certo. Aí eu queria desfazer alguns equívocos também, que a gente ouve e lê, que são equívocos de pensamento, assim, acho que um pouco de ignorância mesmo do que é esquerda e direita. Um comentário que sempre tem, principalmente no vídeo Pobre de Direita, que é: eu sou de direita sim porque eu tenho sonhos. Eu sou de esquerda porque eu tenho sonhos também. Eu também sou de esquerda porque eu tenho sonhos. Né? Acho que sonho todo mundo tem. Quando a gente parar de sonhar, vai começar a ser o problema. Eu vou falar outro, porque daí a gente junta na mesma explicação. Eu sou de direita porque eu sou lutador, eu sou batalhador, eu não sou preguiçoso, não quero mamar nas tetas do governo, não quero depender dos outros para sobreviver. A gente também não é preguiçoso, viu? E assim, acho muito injusto você falar para uma... empregada doméstica que sai de casa às 4h30 da manhã para chegar na casa da patroa às 7 para servir o café da manhã e vai sair só às 5 da tarde, que ela é preguiçosa. Ou que ela não tem sonhos, que é o velho e bom discurso. O socialismo gera preguiça.
Isso é um erro conceitual, assim, muito sério. Eu não vou conseguir me estender nesse vídeo, mas a gente está falando de distribuição de riqueza e não de distribuição de pobreza. Na verdade, assim, prezado amigo da classe média, nós da classe média estamos na média. Quando fala de distribuição de riqueza, a gente está falando tirar bilhões do Joesley e colocar esses bilhões distribuídos em pessoas que têm menos do que a gente, que tem o básico. Esse mito da Guerra Fria, de que se os comunistas invadirem, você vai ter que dividir sua casa com mais 4 famílias, é um mito da Guerra Fria, dos anos 50, né? Para com isso. A distribuição de riqueza tem mais a ver com pegar um prédio do centro da cidade, que tá lá, sem ninguém morar, devendo milhões de IPTU, desapropriar esse prédio e pôr gente que não tem onde morar pra morar lá. Ou pegar grandes latifúndios improdutivos e dividir, colocar famílias lá pra produzir. Pra subsistência, ou pra pequenas vendas, comércio. Sempre para que as pessoas possam ter as forças necessárias para geração de riqueza. Vou agora abrir vou estender uma rede aqui entre essas duas árvores do latifúndio, não vou fazer nada. Não é por aí, isso é um desconhecimento e é um pessimismo quanto à natureza humana, talvez. Gente vagabunda vai ter na esquerda, gente vagabunda tem na direita, gente vagabunda tem por aí, cara. Gente vagabunda que nem a corrupção. Tá aí. E leva a outra frase, que eu já li algumas vezes também, que é um raciocínio meio assim: eu não vou abrir mão do que eu tenho, dos confortos que eu tenho e do que eu adquiri só para que tenha igualdade no mundo. Amigos, isso tem um nome, chama egoísmo. Não é venda o seu iPhone e dê para um pobre, é permita que mais pessoas tenham um iPhone. Permita que mais pessoas tenham acesso, não é tirar o seu acesso. Então, e ainda assim, se fosse tirar um pouco do seu acesso para um mundo mais justo, não vale a pena, amigo. Fica o questionamento. Amigo mesmo é o grande capital. E a gente só difere enquanto a gente é contra esse capitalismo predatório. Porque você pode ser só contra o predatório ou ser contra o capitalismo. Aí se a gente chega num senso comum que nós somos o contra o predatório, vamos eliminar esse primeiro, depois a gente vê aí. No caminho, vem que no caminho eu te explico. Né? Então assim, vem que no caminho a gente se entende. Ficou faltando nesse vídeo a gente falar um pouco sobre as pautas de direitos humanos. Vamos só falar isso. Direitos humanos não são uma pauta da esquerda. É uma pauta de qualquer pessoa humana, de bem, que queira o bem da humanidade. Se você quiser apoiar este canal que é feito de puro amor e café, dê um dinheirinho pra gente comprar um pozinho melhor. Ou só pra comprar um pozinho mesmo. Pozinho de café, viu? Não tem nada a ver com a S. O pó de café.